No limite da dor. É o que muitos têm vivido ao longo desses dias. No limite da dor. E eu gostaria de conversar com vocês sobre esse tema, no limite da dor. A gente está vivenciando uma realidade onde várias famílias já tiveram momentos difíceis por conta da Covid-19, e alguns já perderam pessoas amadas e queridas. Nós estamos num momento no nosso país em que a gente já vivencia a realidade de mais de 350 mil mortos e um número crescente diariamente de mortes. Vivemos, sem dúvida alguma, no limite da dor. Não somente o nosso país, o mundo inteiro vive no limite da dor. E para a gente conversar sobre esse tema, eu te convido a você abrir a Bíblia, ou acessar a Bíblia, se você assim tiver aí, no livro de 2 Reis, no capítulo de número 4, e eu vou ler com você a partir do verso de número 11. Vocês podem permanecer sentados, vocês que estão aqui, apenas acompanhem comigo essa leitura. 2 Reis, capítulo 4, a partir do verso de número 11. O texto nos diz o seguinte: um dia, vindo o profeta para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu servo Geazi: vá chamar esta sunamita. E ele a chamou, e ela se pôs diante do profeta. Este tinha dito a Geazi que dissesse a ela: a senhora nos tem tratado com muito cuidado. O que podemos fazer pela senhora? Podemos falar em seu favor junto ao rei ou ao comandante do exército? Ela havia respondido: eu estou bem, vivendo no meio do meu povo. Então o profeta perguntou a Geazi: o que se pode fazer por ela? Geazi respondeu: ora, ela não tem filhos e o marido dela é velho. Eliseu disse: vá chamá-la. Ele a chamou e ela se pôs à porta. Então o profeta disse à mulher: por este tempo, daqui a 1 ano, você terá um filho nos braços. Ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não minta para esta sua serva. A mulher engravidou e no ano seguinte, no tempo determinado, deu à luz um filho, como Eliseu tinha dito. O menino cresceu e, certo dia, foi encontrar-se com o seu pai, que estava no campo com os ceifeiros. De repente, ele disse a seu pai: ai, a minha cabeça, a minha cabeça. Então o pai disse a um dos servos: leve-o para a mãe. Ele o tomou e o levou para a mãe. O menino ficou sentado no colo dela até o meio-dia e então morreu. Ela subiu e deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Chamou o marido e lhe disse: mande-me um dos servos e uma das jumentas, preciso ir depressa falar com o homem de Deus e voltar. O marido perguntou: por que você quer falar com ele hoje? Não é dia de festa da lua nova nem sábado. Ela respondeu: não faz mal. Então ela mandou preparar a jumenta e disse ao servo: pegue as rédeas e vamos, não diminua a marcha e não ser parar quando eu disser. E assim ela partiu, foi falar com o homem de Deus no Monte Carmelo. Ao vê-la de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu servo: veja, é a sunamita. Corra ao seu encontro e pergunte a ela: vai tudo bem com você, com o seu marido, com o menino? Ela respondeu: vai tudo bem. Quando ela chegou ao homem de Deus no monte, agarrou-se aos pés dele. Geazi se aproximou para arrancá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixa, porque a sua alma está à amargura, e o seu Senhor, o Senhor Deus, escondeu isso de mim e não me revelou nada a respeito. Então a mulher disse: por acaso eu pedi ao Senhor algum filho? Eu não lhe disse que não me enganasse? Então o profeta disse a Geazi: cinja os lombos, pegue o meu bordão e vá.
Se encontrar alguém, não cumprimente, e se alguém cumprimentar você, não responda. Ponha o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém a mãe do menino disse: tão certo como vive o Senhor, e como você vive, não o deixarei. Então Eliseu se levantou, foi com ela, e Geazi foi adiante dela, e o pôs o bordão sobre o rosto do menino. Porém não houve nele voz nem sinal de vida. Então voltou para encontrar-se com Eliseu, e lhe disse: o menino não acordou. Quando o profeta chegou à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Subiu à cama, deitou-se sobre o menino e, pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos deles e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele e o corpo do menino aqueceu. Eliseu se levantou e andou no quarto de um lado para o outro, tornou a subir a cama e se estendeu sobre o menino. Este espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então Eliseu chamou Geazi e disse: chama a sunamita. Ele a chamou. Quando ela chegou, Eliseu disse: pegue o seu filho. Ela entrou, lançou-se aos pés de Eliseu e prostrou-se em terra, pegou o seu filho e saiu. Vamos orar mais uma vez? Deus, nós sentimos a tua presença neste lugar e nós sabemos que nesta hora o Senhor falará com a gente através desta palavra, essa expectativa do nosso coração. E claro que a gente sabe que se o Senhor não falar com a gente, não há propósito algum em abrir esse texto, Senhor, a não ser que esse texto nos edifique, nos transforme, nos faça perceber a realidade que nós estamos vivendo. Portanto, nos ajuda a compreender a nós mesmos, compreender a vida e como que o Senhor quer que possamos todos e todas vivermos neste mundo. Essa é a oração que te fazemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. No limite da dor, é o tema que a gente vai conversar agora, e vocês sabem que a realidade que o mundo está vivendo, não há como pensar diferente, que de fato nós estamos vivendo no limite da dor. Você mesmo pode testificar, você mesma pode testificar disso, quando olhar para o seu ambiente próximo de pessoas amigas, de familiares, de amigos, vocês vão ver que próximo a vocês existem pessoas que estão chorando por alguém, ou sofrendo porque alguém partiu, ou na expectativa de uma cura, de um milagre, de que algo aconteça para que a realidade mude na vida de alguém, no nosso país, e que mude também no mundo. Esse texto que nós acabamos de ler é um texto escrito num tempo bem distante de nós. Se trata do 9º século, lá distante, antes de Cristo. Mas existem ensinamentos aqui que são pontos cardeais, eu diria, que são referências para que a gente possa viver esta realidade, aprendendo como a gente pode viver no limite da dor. Essa história é a história de uma mulher bondosa, uma mulher que cuidou de um espaço para o homem de Deus estar, sempre que ele passava para o seu momento no Monte Carmelo. E um dia o homem de Deus resolveu retribuir esse cuidado que ela tinha, a sunamita, com ele. A sunamita não é o nome desta mulher, apenas é o local de onde ela veio, Sunem. E o texto identifica essa mulher como sunamita. Quando esta mulher se aproxima do homem de Deus, ela diz: não, eu não preciso de nada, eu tenho tudo, vivo bem no meio do meu povo. Mas o Eliseu quer, de alguma forma, retribuir o amor e o cuidado que ela tem tido com ele, a hospitalidade. E o Geazi dá uma sugestão e diz assim: olha, essa mulher não tem filhos, e se você perceber, o marido dela já é velho. Então, talvez um filho cairia bem. Então, o homem de Deus diz para ela: olha, no período tal, você vai ter em seus braços um filho. E ela não acredita a princípio, ela diz: como assim um filho? Não me engane, não me prometa nada, isso é praticamente impossível. E o texto vai revelar para a gente que no tempo determinado pelo homem de Deus, ela tem um filho. E como várias histórias que a gente conhece, que começam bem, e depois tem momentos difíceis, essa é uma dessas histórias. Esse menino vai ao campo trabalhar, possivelmente com o pai, ou estar ali com o pai,
E alguns estudiosos dizem que ele teve um problema muito sério de dor de cabeça, alguns dizem que foi insolação, e ele volta, é trazido por um dos empregados, e quando é trazido e entregue à sua mãe, o texto vai dizer que ele ficou até o meio-dia no colo da sua mãe, e no colo da sua mãe, ele morreu. Imagine viver no limite da dor. Imagine perder um filho em seu colo. Qualquer pessoa na posição desta mulher estaria desolada, estaria com desequilíbrio emocional muito forte. Mas esta mulher, é intrigante o que esta mulher faz aqui no texto, porque uma série de coisas que são feitas por esta mulher, que eu quero transformá-los em relacionamento com a gente, essa mulher, e vê-la não mais apenas como uma personagem histórica do passado, mas como uma espécie de arquétipo, de modelo, de estado existencial, onde cada um de nós vivemos. Esta mulher nos ensina a viver no limite da dor. E a primeira lição que esta mulher nos ensina é que coisas ruins podem acontecer com pessoas boas. Pois é. Esse texto revela que para viver no limite da dor, nós precisamos compreender de que coisas ruins podem acontecer com pessoas boas. Essa mulher é uma mulher bondosa, atenciosa, que prepara um espaço com todos os detalhes e cuidados para o homem de Deus que ali passava ter um conforto, um lugar para repousar. E de repente, ela perde o seu filho ali em seus braços, em seu colo. A gente pensa muitas vezes em um tipo de teologia conhecida como teologia da prosperidade, que diz que nós somos filhos de Deus e, portanto, nós somos livres de todo e qualquer sofrimento humano. E quando, na verdade, os evangelhos e em Jesus a gente vai verificar isso, não ensina isso para a gente. Vai revelar para nós, vai ensinar para a gente que nós vivemos no mundo e temos aflições, e que a graça de Deus não é monopólio dos bons, dos santos, tampouco da igreja evangélica brasileira. A graça de Deus é estendida a todos e se derrama sobre todos e todas. Esta mulher é uma mulher boa, e coisas ruins aconteceram com ela. Você pode estar pensando assim: puxa vida, passei a vida toda me dedicando ao Senhor, cantando na igreja, fazendo boas ações, eu passei a vida inteira me doando para os outros, e de repente esse mal sobrevém a mim, e eu estou vivendo aqui no limite da dor, perdendo gente que eu amo, gente querida, sofrendo, angustiada, com problema na família, problema no casamento, problema de saúde, problema comigo mesmo, comigo mesma. Aprenda uma coisa: viver no limite da dor requer de nós a compreensão de que coisas ruins também acontecem às pessoas boas. Se você entender isso, se eu entender isso, já é um ponto positivo para superar a dor, para vencer a dor, para conseguir me articular, caminhar, transitar nesse limite da dor. Uma segunda lição que o texto vai trazer para a gente, e isso é muito intrigante, como eu disse no texto, porque uma mãe que perde um filho e se manter como ela se manteve no texto, é algo intrigante de fato. E é daí que vem a segunda lição de como a gente deve viver no limite da dor. Devemos manter o nosso equilíbrio emocional. Te convido a olhar comigo, verificar o verso de número 21 do texto do capítulo 4, que a gente está lendo, de 2 Reis. O verso 21 vai dizer para a gente, vai revelar para nós, mostrar para a gente, que esta mulher subiu e o deitou sobre a cama do homem de Deus e fechou a porta e saiu. Espera aí, ela acabou de ter o seu filho morto em seus braços, ela leva o menino para o quarto onde ficava o homem de Deus, deita na cama, fecha a porta e sai.
É uma mulher que mostra equilíbrio emocional. É uma mulher que tinha todos os motivos agora para estar envolta no pranto, no choro, na agonia, no desespero. Era uma mulher para estar com aquele olhar, com uma mente uniformemente flutuante, literalmente olhando para um buraco no vento, sem entender o que fazer, o que está acontecendo, tentando assimilar, compreender a realidade que ela está vivendo agora. Mas não, a gente encontra uma mulher com equilíbrio emocional. Olha, gente, eu estou falando para vocês que estão aqui, alguns de casa, e você sabe como é difícil manter o equilíbrio emocional. Não é fácil. E no limite da dor, essa mulher se torna um exemplo para a gente, porque ela mantém um equilíbrio emocional. E se a gente for verificar, essa mulher, ela mantém a sua fé, por conta desse equilíbrio emocional. Esta mulher, ela coordena as suas ações, ela pensa, ela articula-se, ela sabe como transitar a partir daquele momento que ela está vivendo, quais decisões tomar. Esta mulher se colocou como agente de solução, ela não ficou esperando que outros resolvessem o problema, mas ela se colocou como agente de solução. Espera aí, uma pessoa, somente alguém com equilíbrio emocional consegue manter a sua fé, coordenar as suas ações e consegue se colocar como agente de solução. Se a gente for verificar sobre equilíbrio emocional, várias sugestões são dadas para que a gente possa manter-se equilibrado, você equilibrada no limite da dor. E alguns vão apontar a motivação como elemento importante para manter esse equilíbrio emocional. Ou seja, essa motivação, pensar em como você vai agir, de que maneira você vai agir, não desfalecer, não se entregar, não se jogar ali e dizer agora morri junto com ele, que é o que a gente faria, a maioria de nós. Esta mulher mantém o equilíbrio emocional e um ponto fundamental é essa motivação. Ela tem um foco, ela tem uma motivação, ela tem uma determinação e ela parte motivada como agente de solução para aquele problema. Um outro ponto que alguns vão indicar para esse equilíbrio emocional é essa introspecção. Já viu gente que passa por problema e passa por dificuldade e não consegue se concentrar, não consegue focar no que está acontecendo, não consegue lidar com a realidade? Você está falando com ele, falando com ela, aquela pessoa está meio aérea assim, vaga, não pensa no que está acontecendo, como que querendo negar a própria realidade, o que está acontecendo. Essa mulher, ela tem introspecção, é o domínio de sua atenção primordial. Ela consegue ter atenção sobre o que está acontecendo, ela sabe exatamente o que está acontecendo e consegue coordenar as suas ações a partir dessa realidade. Ela tem a motivação, ela tem a introspecção e ela busca ajuda. Ela não fica parada, lamentando, chorando, prostrada. Ela começa agora, a partir de ações, buscar ajuda. E não é qualquer ajuda, não é em qualquer porta que ela vai bater. Ela sabe aonde ela vai encontrar ajuda e ela parte em direção disso. Eu estou te contando a história de uma mãe que perdeu um filho. E estou te dizendo que ela, no limite da sua dor, conseguiu manter o seu equilíbrio emocional. A tua realidade talvez seja diferente dessa mulher, e eu concordo que seja diferente, mas o fato de manter-se equilibrada diante do que você está passando, é algo que o texto nos apresenta e nós extraímos como lições para a nossa vida. Manter equilíbrio emocional, mostrar, revelar, dizer que você consegue vencer isso que está acontecendo com você. Uma segunda lição que a gente pode extrair desse texto, no limite da dor: se esforce, use todos os recursos que você tem para vencer o problema. O verso de número 22 continua, se você olhar vai verificar que esta mulher, ela chama o marido e diz: mande-me um dos servos e uma das jumentas, preciso ir depressa falar com o homem de Deus e voltar.
É uma mulher que está juntando os seus recursos. É uma mulher que está se esforçando. É uma mulher que está trazendo tudo que ela tem para resolver o problema. Ela não se entrega ao desespero. Ela se entrega na perspectiva de resolução do problema. Ela vai à frente, ela tenta resolver o problema e ela usa todos os seus recursos. Isso aqui eu posso usar, isso aqui eu posso usar, isso eu uso, isso aqui eu uso. Tem gente que fica tão atordoada, quando está acontecendo um problema, tão desequilibrado, que não consegue nem achar o que tem que pode ser usado, que não consegue nem articular-se para compreender as coisas que estão à sua volta. Essa mulher consegue olhar o que ela tem, as ferramentas que ela tem, aquilo que pode ser usado, e ela se esforça no uso de todos os seus recursos para resolver o problema, para vencer aquele problema, para trazer a solução para aquilo ali. Ei, aí você está ouvindo e falando assim: nossa, que mulher, hein? Porque muita gente fica prostrada, e diante do limite da dor, eu não consigo enxergar nada, não percebo nada. Se esforce como esta mulher, se esforce usando todos os seus recursos para vencer o problema. Como é que você vai enxergar os seus recursos se você não tem equilíbrio emocional? Como que você vai enxergar os seus recursos se você continua partilhando daquela ideia de que você é uma pessoa boa, uma pessoa, santa, e que as coisas ruins não acontecem com você? Se esforce. Essa mulher faz um esforço. Eu comecei a fazer algumas perguntas lendo o texto. Por que ela não mandou alguém? Era a mulher que tinha posses, o texto vai dizer isso. Por que não mandou um empregado, um funcionário dela? Por que não mandou o próprio marido ir lá? Mas ela mesma saiu para resolver o seu problema. No limite da dor, nem sempre nós somos compreendidos. O verso de número 23, a sequência dos versículos, estou lendo com você. O marido vai se dirigir à sua mulher e ele vai dizer: por que você vai falar com ele hoje? Não é dia de festa da lua nova, não é dia de sábado, não é dia de culto, não é dia de festa religiosa. Por que você vai falar com ele? Quando nós estamos no limite da dor, nós somos, muitas vezes, incompreendidos. As pessoas não compreendem o que a gente está sentindo e muitas vezes não compreendem as nossas ações. Mas por que você vai fazer isso? Seu filho morreu, não vale a pena você sair daqui para você andar. Alguns estudiosos falam de 34 quilômetros, outros falam de 50 quilômetros. Alguns apontam que para subir o Carmelo é um pouco mais de que meio quilômetro, 525 metros. Imagine esta mulher, o esforço que ela faz, no limite da dor. Aí você fala: tem gente que vive no limite da dor por causa de uma espinha no rosto. Tem gente que vive no limite da dor, das suas angústias, porque o cabelo não fica na posição certa que ela quer ou que ele quer. Tem gente que vive no limite da sua dor, buscando uma coisa que nunca chegou à realidade, que só existe na sua cabeça, na sua mente, no seu imaginário. Tem gente que vive no limite da dor por coisas tão simples e pequenas, e não consegue administrar isso dentro de si. Essa mulher, ela foi incompreendida pelo seu marido, e muitas vezes nós somos incompreendidos porque nós nos posicionamos diferente diante de uma sociedade de gente frágil, que não sabe lidar com dor, com sofrimento, gente de fé pequena, gente que diante do problema vai diminuindo, como se não tivesse conhecido o Cristo de Deus, o Deus da esperança, o Deus que transforma realidades. Estamos vivendo hoje uma era de muita gente frágil. Qualquer coisinha, eu me tranco, eu me fecho, eu vivencio a realidade de um ostracismo, eu me divorcio da realidade social, eu não quero mais me relacionar com esse, com essa, eu estou aqui. Quanta gente vivendo assim, enclausurada nos seus pensamentos,
nas suas ideias. Hoje você agir por fé, você é incompreendido. Esse é doido, esse é maluco. Esse aqui, não sei. Porque como é que acontece isso com ele? Ele está glorificando a Deus, dando aleluia, dizendo glória a Deus. Ele acabou de falir na sua empresa e está glorificando a Deus. Ele acabou de ter um problema sério na família e ele está dizendo que está legal. Você vai encontrar no texto essa mulher, o Geazi chegando perto dela e perguntando: está tudo bem com sua casa, seu marido, está tudo legal? Ela disse: está tudo bem. Espera aí, deixou o menino morto em casa e disse que está tudo bem. Sim, perfeitamente. Gente, chegou o tempo de que, se você tem fé em Deus, crê em Jesus, viva uma experiência de fé, você é incompreendido até mesmo por aqueles que são irmãos seus, de igreja, de fé, porque acostumou tanto a gente confiar na nossa força, no nosso braço, né? Nos recursos que nós temos, e não para por aqui. O texto vai seguindo e vai dizer que no limite da dor, quando a gente está agindo no limite da dor, precisamos manter o foco na resolução do problema, sem distrações. A gente olha o verso de 24 e vai verificar a mulher dizendo: olha, o servo que ia à frente, possivelmente andando, segurando ali o jumento, ela diz: olha, segue o ritmo, não para, vamos focar na caminhada, vamos chegar lá. Ela não perde tempo, ela não muda o foco, ela foca na resolução do problema, ela não se distrai. No limite da dor, pense na resolução do problema, foque, não se distraia com outras coisas, viva esta realidade de fé em Deus, firme, inabalável, em Cristo Jesus, porque você vai superar, sim, porque nem só de dor a gente vive de alegrias também. E o próprio Jesus disse que Ele iria enxugar do nosso rosto todas as lágrimas. E essa não é uma promessa apenas para o celeste por vir. Ele nos conforta hoje, Ele nos consola hoje, Ele nos ajuda hoje. Mantenha o foco no limite da dor. Não se distraia. Não viva distrações. Foque no que você está fazendo. Tem muita gente falando assim: eu sirvo a Deus, já orei, já falei. Orou aqui, se distraiu ali. Conversou com Deus aqui, se distraiu ali. Conversou aqui, leu a Bíblia, se fortaleceu aqui, já distraiu lá. E perde o foco. Vai se distraindo. Jesus nunca perdeu o foco da sua missão. E pelo contrário, Jesus sempre advertiu os discípulos que tinham que focar na missão. Não perca o foco. Se você tem uma dor aguda, se você vive no limite da dor, se você tem algo que causa angústia, foque na resolução do problema, sem distrações. O texto segue, e o verso de número 25 e 26 vai dizer também que no limite da dor, nós agimos por fé, pensamos por fé e respondemos por fé. No limite da dor, nós agimos por fé, nós respondemos por fé. Está tudo bem na sua casa? Está tudo bem. Como é que está a sua família? Está bem. Mentiroso. Gente, não há nada de errado em você profetizar coisas boas sobre a sua vida. Não há nada de errado em você declarar vitória sobre os seus problemas. Não há nada errado de você ser positivo, de você ser positiva, de você dizer: em nome de Jesus, eu consigo, em nome de Jesus. Parece que a gente tem vergonha de usar o nome de Jesus hoje. Parece que a gente esqueceu que o nome de Jesus tem poder, é poderoso. Faz um exercício comigo aí agora e mentaliza o tanto de gente que você se encontra e quantas pessoas são positivas, são para cima, e quantas são para baixo. Eu apostaria com você que o número de pessoas para baixo tem sido maior do que o número de pessoas para cima. E é verdade. E pasmem, crentes, servos de Jesus, que parece que não conhecem a Deus e nunca tiveram experiência com Jesus, vivem para baixo.
desanimar, colocar medo, pânico. Gente, você não é cego, você sabe, você não é cego, aí está vivendo uma crise mundial. Sim, tudo bem, mas o nosso Deus é o Deus da esperança, o nosso Deus é um Deus de milagres, o nosso Deus é um Deus que constrói a partir do nada, o nosso Deus é um Deus que faz coisas que não há como a mente humana, por mais força que faça exercício, compreender aquilo. Mas muitos se acovardando, muitos perdendo a fé, muitos se abatendo, muitos, se fechando em si mesmo, como se nunca conhecesse a Deus. No limite da dor, a gente age por fé. No limite da dor, a gente responde com fé. No limite da dor, a gente pensa como alguém de fé, e essa mulher é um exemplo vivo disso. A fé, e a fé dela não é uma fé em agentes mágicos. Perceba, olha o que o texto vai dizer para a gente no verso 29. Vai dizer que o Eliseu mandou o Geazi, o seu servo, para levar um bordão, para colocar sobre o menino e fazer, porque naquela época era muito comum compreender uma fé mística. Possivelmente o Eliseu estava ensinando àquela mulher que a fé dela é muito mais do que a fé em elementos místicos, em sacramentalização do material. Tem muita gente que está com fé em sacramentalização do material. Um sabonete ungido, uma vassoura ungida, um balão ungido com um pastor ungido, do pulmão ungido do pastor, um lenço ungido. A fé desta mulher não é a fé em elementos mágicos. Ela disse, não, se ele quiser ir, pode ir. Pode fazer o agente mágico dele que quiser, mas eu não saio de perto de você. Já pensou que coisa linda você falar, Deus, eu não vou sair de perto de ti. Eu não vou te deixar. Pode complicar como for a situação, eu não vou te deixar. Essa mulher, ela tem uma fé no cumprir das promessas de Deus, porque se você verificar a história no início, essa mulher não podia ter filhos, ela não tinha filhos, possibilidade humana me parece que não existia aqui, o texto coloca dessa forma, e veio um filho. O filho que veio não é simplesmente um filho, é o sonho, é a promessa de Deus da vida dela. E se Deus deu uma promessa para ela na vida dela, ela crê que esse Deus é o único que pode dar e tirar, e é o único que pode resolver. E ela vai ao homem de Deus, que aqui representa esse Espírito de Deus, que hoje se encontra entre nós. E ela vai ao Carmelo. O Carmelo significa lugar onde tem a presença de Deus, presença de Deus. Ela sai de Sunem, quer dizer lugar de repouso, e ela vai para o lugar da presença de Deus, que é o Carmelo, aquele lugar do Elias, profeta de Baal, aquela experiência que ele teve lá. Essa fé da mulher é uma fé que dor e amargura nenhuma pode apagar e pode sufocar. É uma fé que dor nenhuma. Tem gente que tem fé que uma crisezinha já acabou. Tem gente que tem fé que quando tem uma dor de cabeça, acabou a fé. Deus não me curou, acabou. Que fé é essa, gente? Vocês estão achando que nos últimos tempos, quem vai sobreviver? Quem vai sobreviver, gente? Aqueles que não creem em fé mágica, aqueles que não exercem a sua fé dentro da estrutura religiosa dos templos, mas aqueles que vivem uma fé, aquelas que vivem uma fé inabalável no Senhor, uma fé, não em agente mágico, mas uma fé na pessoalidade, na presença do Espírito Santo de Deus, Deus ali para você. Quando nós estamos no limite da dor, nós lidamos com perdas irreparáveis, é bem verdade, mas também nós precisamos ressuscitar sonhos, e é Deus quem faz isso. Esta mulher ressuscitou, na sua mente ela já viu o milagre. Você entende isso? Não estou dizendo que ela ressuscitou o filho, na mente dela, na fé que ela tinha, aquele menino iria viver, e ela constatou isso. Ela constatou o milagre antes dele acontecer. Que fé extraordinária desta mulher.
Talvez chegou a hora de você orar, não mais pedindo, mas agradecendo, porque você tem certeza que aquilo ali, que você colocou diante do Senhor, se é algo bom para você, Ele te concede, Ele te dá, Ele te abençoa. Como eu disse, essa mulher não perdeu só um filho, ela perdeu o seu sonho. O sonho de ter um filho aconteceu. Quanta gente já perdeu o seu sonho? Herança, herdeiro, sonho, essa mulher perdeu. Qual é o teu sonho que você já perdeu? Pelo menos 2 ou 3 você tem aí, não é não? Qual é o sonho que você deixou de lado, que você perdeu, você deixou de sonhar? Sonhos são como humus, adubo, que fertiliza a nossa esperança. Se você deixar de sonhar, você deixa de ter esperança, e é esta esperança que a gente tem, que nos move, que nos movimenta, que traz energia para o nosso dia a dia e nos dá força para vencer. Quem perde a esperança perde a vida, no limite da dor. Quantos personagens da Bíblia viveram no limite? O limite para Moisés foi o mar, mas o que Deus fez, igreja, irmãos e amigos? Deus abriu o mar vermelho. O limite para Abraão, aqui foi Isaque. O que Deus fez? Deus provou a fé de Abraão e providenciou o cordeiro ali. O limite de Ana era a esterilidade, mas que Deus fez? Deus lhe deu um filho que, uma história extraordinária na Bíblia. Quando a gente vai olhar para os exemplos da Bíblia, nós vamos ver de Jó. Qual era o limite de Jó? Ficar sem nada. Deus deu o dobro para Jó. Quando a gente olha para Pedro, qual é o limite de Pedro? Ficar preso, está ali preso, mas Deus abriu as cadeias, e o Pedro saiu daquela cadeia. Era um limite que ele tinha. Qual era o limite de Daniel? Morrer na cova dos leões. O que Deus fez? Deus providenciou tirar da cova dos leões. E o maior de todos, o limite do Cristo de Deus era a morte. O que Deus fez? Deus ressuscitou no terceiro dia. Não existe limite para aquele que serve a Deus, não existe ponto final, não existe lugar nenhum que Deus não te eleve, não te faça sobressair e passar por aquele lugar. Quem está vivendo no limite da dor, só se você acostumou com a dor, gostar da dor, domesticar a dor. Mas se você colocar o seu olhar de fé, a sua fé em Deus, você consegue superar toda e qualquer dor na tua vida. A história termina com a mulher abraçando o seu filho. A história termina com a mulher constatando o milagre. A história termina com a mulher vitoriosa. A história termina com uma linda história de fé. Essa pode ser a tua história. Essa pode ser a minha história. Qual é a dor que você sente? Qual é a angústia que você passa? Qual é o desespero que você vive? Vamos aprender com essa mulher no limite da dor, compreender que nós precisamos manter nosso equilíbrio emocional, se esforçar, usar todos os nossos recursos para vencer o mal, compreender que nem sempre nós seremos olhados, entenderão os atos nossos, perceber que o foco a gente não pode deixar, temos que manter o foco na resolução do problema e saber que a nossa fé não é uma fé em elementos mágicos, é uma fé na pessoalidade, na pessoa de Deus, de Cristo Jesus ali ao nosso lado. Agir por fé, pensar por fé, responder por fé no limite da dor, lidar com perdas, a gente sabe que nós vamos lidar, mas Deus restaura todos os nossos sonhos. Dias angustiantes pressupõem tempo de milagre. E é isso que vai acontecer na sua vida se você crer e orar comigo agora, ficando de pé e conversando com Deus, dizendo como você está, como a sua vida está aí agora. Confie, assim como essa mulher, no poder de Deus. Confie no Espírito Santo do Senhor na sua vida. No limite da dor.
Foi o que a gente acabou de conversar. Eu não sei o que você tem vivido. Eu não faço ideia do que se passa dentro de você. Eu não sei como foi a tua semana. E não sei o que te aguarda para essa nova semana que se inicia hoje. Eu não sei o que povoa a tua mente, os teus pensamentos. Eu não sei o que te tira o sono. Eu não sei. Mas eu posso te afirmar categoricamente que eu sei quem sabe de tudo isso. E é Jesus Cristo. Onisciente. Ele sabe tudo que se passa com você. Essa mulher poderia ficar prostrada, chorar, lamentar. Mas essa mulher resolveu manter o equilíbrio emocional. Focou na resolução do problema. Usou os recursos que tinha ali à sua volta. Foi no endereço certo, bateu na porta certa. Não desanimou. O sonho que ela tinha, que foi morto, ergueu-se no poder de Deus. E pode erguer-se também na sua vida. Deus, que noite maravilhosa esta, quando a gente tem a oportunidade de desfrutar de comunhão, quando a gente pode cantar como igreja, celebrar como povo teu. De fato, Senhor, estamos vivendo no limite da dor. O mundo chora. Quantas pessoas estão me ouvindo agora, ouvir essa palavra, e que estão enfrentando um momento difícil, estão muitos deles e delas no limite da dor. Mas o Senhor que trouxe essa palavra para a gente hoje é o mesmo Deus que cura, que cicatriza, que restaura, que transforma vidas. E esta semana, Senhor, muita gente terá sua realidade mudada, porque creram em Ti, porque conversaram com o Senhor, porque entregaram as suas vidas, porque saíram do seu estado e disseram: eu não quero ficar aqui lamentando e parado, eu sou agente desse milagre na minha vida. Senhor, fortalece os teus filhos e filhas, os abençoa, lhes dê uma semana cheia de paz e de alegrias, força para aqueles que estão em dificuldade, Senhor. Que o grandioso amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora de Cristo Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com esta igreja e todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, agora e para todos sempre. Amém, igreja. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe.